Então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E nós convidamos para iniciarmos com uma prece, elevando o nosso pensamento, rogando a Deus, aos bons amigos espirituais, que nos envolvam, nos abençoem, nos intuam nesta noite, para que possamos bem aproveitar esse momento, recarregando as nossas baterias espirituais, nos revigorando para a vida, enfim, que recebamos aqui nesta casa espírita presencialmente, ou seja, em nossos lares, através do Facebook, essas energias benéficas. Que assim seja. Então, nosso tema de hoje é essa questão que Jesus faz, quando chegará o reino de Deus? Essa é a pergunta que a gente quer analisar e responder. E nós começamos lembrando de uma passagem quando um anjo chega a José e lhe diz o seguinte, que Maria daria à luz um filho e o chamará Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa foi a frase. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Emmanuel diz que aí está a primeira plataforma de trabalho de Jesus. Nos salvar de nossos próprios pecados. Essa palavra muitas vezes é usada em alguns sentidos conotativos que a gente não aprecia tanto, mas a ideia de pecado vem de uma palavra que significa pisar em falso, ou errar o alvo. Então, quando a gente se engana, quando a gente pisa em falso, quando a gente tropeça, esse é o sentido que a gente dá à palavra pecado. São os nossos enganos. Como que a gente, então, pode ser salvo dos nossos pecados? Através de Jesus. E o que isso tem a ver com o reino de Deus? Aí eu recebi esse livro hoje, que se chama Psicologia do Inconsciente, é um livro do Jung. Não é espírita, mas a gente vai usar aqui como algumas interpretações, associações, buscando fazer esse paralelo. E é isso que a gente vai fazer. Por que eu trago esse livro? Porque muito me chamou a atenção que eu estava lendo o prefácio, e esse livro começou a ser escrito em 1917. Estávamos, naquela época, no 3º ano da Primeira Guerra Mundial. Ele depois recebeu várias atualizações, mas essa foi a primeira edição. E o Jung, no prefácio, vai dizer o seguinte, que essa guerra mundial mostra implacavelmente que o homem civilizado ainda é um bárbaro. Ainda é um bárbaro. Que é bastante lógico. E aí ele vai dizer o seguinte, a psicologia do indivíduo corresponde à psicologia da nação. As nações fazem exatamente o que cada um faz individualmente. E do modo como o indivíduo age, a nação também agirá. Somente com a transformação da atitude do indivíduo é que começará a transformar-se a psicologia da nação. E aí ele continua, até hoje os grandes problemas da humanidade nunca foram resolvidos por decretos coletivos, mas somente pela renovação da atitude do indivíduo. Somente. E aí a gente se pergunta, o Espiritismo não diz exatamente a mesma coisa em outras palavras? E o caos daquela época é um pouco do caos que a gente vive hoje. E se nós formos analisar, ainda nos preocupamos tanto com questões políticas, de governo, ou modos de produção, como o capitalismo ou socialismo, um de um lado, outro do outro, acreditando
que essa transformação pode nascer daqueles, dos outros, de cima. E não que essa transformação ela nasce a partir da mudança que cada um de nós faz. E é isso que Jung diz, que a renovação começa pela renovação de cada indivíduo. E não de forma através de tratados, de decretos e tudo mais. E aí ele vai falar o seguinte: em tempo algum meditar sobre si mesmo foi uma necessidade tão imperiosa e a única coisa certa como nesta catastrófica época contemporânea. Meditar em si mesmo. Então ele diz, olha, a guerra é um problema de cada um. Aquela guerra que aconteceu é um problema de cada um. Porque as nações agem como agem nós, indivíduos. E quando ele vai escrever o segundo prefácio, em 1918, ele diz o seguinte: o espetáculo desta catástrofe faz com que o homem, sentindo-se totalmente impotente, se volte para si mesmo, olhe para dentro e, como tudo vacila, busca algo que lhe dê segurança. E aí a gente começa a entender e analisar algumas questões. Naquela época ele falava da Primeira Guerra, mas a gente começa a buscar referências atuais. A referência atual que a gente fala é o coronavírus, tão repetido. E aí quando a gente olha essas circunstâncias todas, a gente percebe que essa segurança que a gente tanto almeja, que a gente tanto busca, talvez não exista. Porque um vírus bobo, mas que de bobo não tem nada, ele vem, uma gripe, e nos tira a vida. Então tudo vacila. E onde que a gente encontra a segurança, se não dentro de nós mesmos? Porém, o Jung vai dizer, são poucos os que buscam dentro de si, poucos os que se perguntam se não seriam mais úteis à sociedade humana se cada qual começasse por si. Se não seria melhor, em vez de exigir dos outros, pôr à prova primeiro em sua própria pessoa, em seu foro interior. Então nós ainda estamos projetando nos outros e terceirizando a responsabilidade. Por isso que é tão fácil a gente se apegar tanto a indivíduos como governantes. Porque aí a gente terceiriza essa responsabilidade que cabe a nós. E aí a gente briga nas nossas comunidades, nas nossas famílias, no centro espírita, por A ou B. E aqui nós não estamos nos referindo a ninguém, não precisamos pensar em algum nome, porque o caso é geral, de todas as correntes e todas as vertentes ideológicas. E será que o melhor não seria a gente começar por nós mesmos? Será que não seria esse o caminho? Então, o Jung, ele começa a trazer esse aspecto dessa conquista interior. E aí a gente vai para outra referência, buscando Jesus e buscando fazer esses paralelos. Conta Humberto de Campos que antes de Jesus iniciar o seu apostolado, algumas semanas antes, ele fez uma viagem, saiu da Galileia, passou pelas terras da Jordânia, onde lá se encontrava João Batista, pois existe um rio que corre e divide hoje Israel e a Jordânia de um lado, que se chama o Rio Jordão, rio em que Jesus havia sido batizado por João Batista, e onde ele habitava. Então Jesus passa alguns dias em jejum com João Batista, se alimentando de mel e do que o deserto oferecia. Passam conversando e aí ele se despede do companheiro e segue na direção oeste a Israel.
Chegando a Israel, ele começa a admirar as adjacências, os templos, e ele foi notado por um grupo de sacerdotes ociosos que lá se encontravam. Foi notado porque o seu olhar profundo, lúcido, não passava despercebido. Alguns desses sacerdotes, se afastaram sem dar grande importância, mas um chamado Anã se interessou e foi até aquele Galileu e o questionou: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Disse Jesus. Reino de Deus? Questionou o sacerdote em um tom de ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Jesus então responde com serenidade: esse reino é obra divina no coração dos homens. Obra divina no coração dos homens. Então, aqui nós temos, de novo, algo que a gente vai repetir bastante hoje, nos próximos 20 minutinhos, que o reino de Deus é obra divina interior, no nosso coração. E desde aquela época de Jesus, entre os seus próprios apóstolos, e ainda hoje, nós cultivamos essa ideia de que o reino, simbolicamente falando, é um reino exterior. Exterior. Os apóstolos, eles discutiam entre eles quem há de ser o maior no reino de Deus. Uma das mães dos apóstolos, se não nos enganamos, de André e Tiago, chega a Jesus e pede: Jesus, que um dos meus filhos sente à tua direita e outro à tua esquerda. Então, havia essa perspectiva de que seria um reino externo, tanto que Judas traiu, e a gente sabe pelo Humberto de Campos, nessa boa intenção de que ele se aliaria aos sacerdotes, aos fariseus, arrumaria a casa, arrumaria as circunstâncias e entregaria então um trono a Jesus para que ele sentasse e governasse. Os apóstolos imaginavam Jesus chegando triunfante a Jerusalém, como um rei. E ainda hoje é por isso que a gente falava dessas questões exteriores que a gente se pergunta tanto, se preocupa tanto com economia, com política, que são aspectos importantes que, óbvio, a gente deve estudar, deve ler, deve participar, mas a questão está nessa prioridade, quando a gente foca nesse aspecto exterior das nossas vidas. E se for ver, a gente cultiva tanto o reino exterior que nós podemos pensar se nós, simbolicamente falando, não nos colocamos como reis. Se nós não vivemos como reis. Como que a gente vive como rei? Se a gente não busca esse séquito de bajuladores, se a gente não busca os prazeres, os néctar dos prazeres humanos, se a gente não busca construir uma fortaleza ao nosso redor que nos dê segurança, se a gente não cai em intrigas, em picuinhas com os reis vizinhos, se a gente não usa da violência tão frequentemente, quando outro rei, nosso próximo, ele chega às nossas fronteiras, e as nossas fronteiras são sempre bem demarcadas. Então a gente age com violência. Se a gente não busca tantas coisas que, simbolicamente falando, a gente pode pensar dos filmes, dos reinados, que agiam assim. Então, satisfazendo esse nosso reino exterior.
e nos colocando como rei ou como rainha, acumulando riquezas e riquezas que nos dê segurança. Mas, apesar de tudo isso e de todas as certezas que a gente insiste em colocar nas nossas vidas, tem uma certeza maior que é a morte, que ninguém escapa, pois que o corpo morre. Então, por mais que a gente acredite que tudo que a gente vai conquistando na vida nos dê segurança, chega um ponto em que a gente vai questionar isso tudo. É por isso que Jesus se referia sempre ao reinado interior. E da mesma forma, a gente lembra as crenças de muitas religiões que criaram o paraíso ou o inferno, como se fosse um lugar exterior. O paraíso localizado nos céus, o inferno localizado abaixo da terra. Era um lugar. Mas se a gente refletir com bastante simplicidade e lógica, a gente vai ver que independente do lugar que nós estejamos, o que se manifesta é o nosso sentimento interior. A gente pode estar num paraíso e se nós estivermos mal conosco mesmo, aquilo vai ser um inferno. E a gente pode estar num lugar desagradável e estarmos bem conosco mesmo. Então, nós vivemos nesse mundo de paradoxos. Nós vivemos num mundo em que nós nos dizemos civilizados, onde há civilização, há cultura, mas que essa mesma civilização que a gente tanto valoriza é uma faca de dois gumes. Porque é claro que o progresso material e nas diversas áreas, como a ciência, tem as suas vantagens. Mas talvez, colocamos como uma pergunta, como um talvez, antigamente a gente vivia melhor. Digo que a gente vivia melhor porque a gente vivia mais integrado à natureza, tanto essa natureza interior como a natureza exterior, que uma está relacionada à outra. Se a gente ganhou muito com o progresso material, parece que a gente perdeu um significado profundo, que é essa nossa integração cósmica, com todos os seres da criação. E é nesse sentido que a gente tem a palavra religião, porque religião significa ligar novamente, voltar a ligar, religar. Ela vem da palavra religare. É o nosso encontro e ligação com a divindade, com o nosso próximo e conosco mesmo. É por isso que Jesus diz do amor para com Deus, para com o próximo e para conosco mesmo. Entretanto, para que a gente possa entender esse amor, ele começa em primeiro lugar pelo amor para conosco mesmo. Porque se nós não nos amarmos, nós seremos incapazes de amar o nosso próximo. Como que alguém que não se ama vai amar outrem? E como que alguém que não ama o próximo vai amar a Deus? Então a relação começa por essa conquista desse reino e desse alto amor. E como que nós temos vivido? Nós estamos perdendo então essa ligação. Essa é a ligação que nós insistimos que nós temos que retomar. Essa ligação que a gente pode dizer da ligação com a natureza, com os seres da habitação do universo. Seja os seres animais, vegetais e especialmente os seres humanos. Qual que foi a última vez que a gente pisou descalço na terra? Que a gente sentiu o humus na sola do nosso pé? Que a gente se deixou levar pelo cheiro de grama molhada? Que a gente prestou atenção e nos encantou com o som do canto dos pássaros, ou com o simples farfalhar das folhas ao vento? Quando que a gente se deixou ao sol, com os pés na água, escutando o riacho na sua correnteza bater sobre as pedras? A gente não vive.
ou vive encurralado num escritório durante o dia e à frente da televisão durante a noite. O que, de certo modo, não tem nada de errado, mas a questão é, esse é o sentido da nossa existência? A gente perdeu a autenticidade, vestimos uma máscara que mostramos ao mundo que o mundo quer ver, mas que não é a nossa realidade interior. A gente sorri para a câmera a cada foto, participa de eventos sociais, atividades diversas, mas estamos carentes de afeto, de carinho sem malícia, de abraço caloroso de amigo, de olho no olho, dizendo do nosso afeto. Temos relações inúmeras e colecionamos amigos, seja nas redes sociais ou nesse que a gente diz da vida, mas nos sentimos vazios e solitários. A gente sonha ainda com essa vida de aventuras exteriores, planejamos compras, viagens, banquetes e drinks diversos, buscamos inovações sexuais, criamos jogos, prazeres, diversões, festas, mas isso tem nos realizado intimamente? Não parece que ao mesmo tempo em que todas essas coisas enchem o nosso cálice, permanece algo de vazio, de tedioso, de cansativo, de insatisfação? E a gente continua buscando mais e mais, acumulando, querendo, ensejando agregar, somar, sempre exteriormente, nessa ânsia de saciar uma sede que nunca é saciada. Aí está o nosso reino exterior, em que a gente se coloca. Mas a gente cansa, a gente se esvazia, a gente fica insatisfeito. E Jesus e o Espiritismo insistem então nessa autoconquista interior, para que a gente viva realmente, porque no fundo o que parece é que nós estamos como mortos e não vivos. Ou seja, nós vivemos como se estivéssemos mortos. Por quê? Porque não tem sentido e não tem significado íntimo aquilo que nós estamos fazendo. Ou tem? Se tem, que ótimo. Se a gente sabe que o lugar que a gente está no mundo é um lugar de valor, é um lugar de sentido, é um lugar de significado, que maravilha! Esse é o nosso grande objetivo, daí nós estamos vivendo. Mas se nós estamos fazendo coisas por fazer, sem nos encontrarmos interiormente, existe um problema. Na verdade, no fundo, a nossa vida é um pouco das duas coisas. Algumas pessoas mais de uma, outras de outro lado. A gente se sente satisfeito, encontra sentido em muitas coisas, como aqui, chegar na casa espírita, possivelmente é algo que nos dá sentido. Nos nossos afetos, no carinho que a gente demanda e oferece. Obviamente, tem muitos lugares que nós temos encontrado sentido. Mas, ao mesmo tempo, parece que ainda existe uma sede que insiste em buscar algo mais. Que a gente está tentando encontrar e a gente vai caminhando nessa corda bamba. Mas que a gente vai achar, se assim quisermos. Então, esse reino de Deus é um reino interior. É uma conquista íntima. É uma conquista pessoal. Tanto é que Jesus, quando interrogado pelos fariseus, quando vem o reino de Deus, que é a nossa pergunta, ele responde: o reino de Deus não vem de modo visível, nem direi vede aqui ou vede ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Claríssimo. E ainda hoje insistimos nos aspectos exteriores. Novamente, o reino dos céus é semelhante à rede lançada ao mar,
que recolheu todo o gênero de peixes, quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Jesus, novamente, explicando agora de forma simbólica essa pesca no sentido interior novamente, em que a gente faz essas análises e vai deixando de lado esses peixinhos podres que todo mundo tem e vai guardando os bons, que pertencem ao reino. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria vai, vende tudo que possui e compra aquele campo. É esse sentido, quando a gente encontrar esse reino de Deus dentro de nós, aquilo vai ter um valor tão substancial que todas as outras coisas se tornam secundárias. E muitas coisas se tornam insignificantes e desnecessárias. Tudo isso que a gente fala, é óbvio que nós não nos referimos a vivermos como ermitões no deserto, a deixarmos de lado o mundo, porque o Espiritismo é claro que devemos viver como homens que vivem no mundo, como seres humanos, com seus prazeres também, com as suas alegrias, com o sorriso no rosto. A única questão que sempre é repetida é esse aspecto de que o exterior ele tem uma primazia em nossas vidas. Ele é exageradamente buscado, valorizado, cultivado. Esse é o aspecto. É de balancear esses dois lados. Tanto é que a natureza, as pessoas são aspectos exteriores da nossa vida. E a gente busca essa integração. Então, o reino de Deus é um tesouro. Que a gente possa buscá-lo. Porque se nós continuarmos buscando unicamente os aspectos exteriores, nós vamos viver como aquele homem rico que nos fala Jesus. Quando conta que a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo: o que hei de fazer? Não tenho onde recolher os meus frutos. Então disse: farei o seguinte: demolirei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muito. Come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, insensato, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para o que será? Assim é todo aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e mais o corpo do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem podeis ainda nas coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que depois é lançada ao fogo, quanto mais a vós,
homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, pois as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, pois a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então essa é a reflexão que nós temos buscado. E independente do lugar que nós estejamos, nós podemos cultivar esses aspectos interiores, que é o que tem primazia. E aí nós lembramos, para finalizar, de casos de pessoas que são presas injustamente. Injustamente é modo de dizer porque a gente sabe a explicação pelo Espiritismo dos aspectos que vieram antes em outras reencarnações. Mas a gente quer acabar com essa história de um senhor, hoje com 59 anos, chamado Art Williams, que ele foi um dos finalistas da 15ª edição de um programa americano chamado American Got Talent. Ele ficou 36 anos na prisão. Ele tinha 22 anos quando ele foi acusado de estupro, violência, agressão e tentativa de homicídio. O responsável, na verdade, era o próprio marido da vítima. Ele tinha álibis que diziam que ele estava em casa, dormindo, mas ele era negro, pobre, não tinha condições de se defender à época. Foi preso e lá ficou. Com o DNA, com as pesquisas de DNA, ele viu a chance de provar sua inocência em 1995. Demorou 20 anos para ele conseguir ser libertado. Foi em 2019, mais de 20 anos para ele ser libertado. E ele afirmou o seguinte, que nunca deixei a minha mente ir para a prisão. A prisão era exterior. Internamente, ele estava livre. E aí nós deixamos para encerrar também uma prece. Essa música que ele vai tocar, que eu vou passar agora na transmissão e vou iniciar ao mesmo tempo aqui para nós. E eu peço licença que, como é a música em inglês, se chama Blackbirds. Eu vou traduzir as duas primeiras estrofes e vou deixar o restinho da música, que é bem rapidinha, para que todos possam curtir. Então... Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you are only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you're only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird fly into the light of a dark black night.
blackbird singing in the dead of the night. Take these broken wings and learn to fly on your life. You are only waiting for this moment to arrive. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. All my life I was only waiting for this moment to be free. I was only waiting for this moment to be free. Thank you. You want keep watching and subscribe.